Olá a todos, eu me chamo Matheus Varrego. Esse material aqui ele tem como objetivo meramente informação, né? Eu vou passar todas as informações do processo que eu passei para ganhar a bolsa de estudo no exterior pelo edital da CAPES, né? Eu senti uma certa carência aqui no YouTube, um material completo, né? Que explique passo a passo, etapa a etapas, né? Possa ser que todas as informações que eu passar aqui seja muito bem-vindo para você, ou possa ser também que esteja um pouco distante, né? Uma vez que as coisas mudem com o passar do tempo, né? Mas eu espero que ajude bastante, né? No que precisar. Então, eu me chamo Matheus Varrego, a minha orientadora do doutorado é a professora Paula Anveira da Silva e o meu orientador é o professor Eduardo Cordirão. Agradeço sempre a disponibilidade dos dois, né? Sempre quando eu preciso, eles estão lá prontamente me ajudando em qualquer tarefa aqui do doutorado e sempre acreditando também em minha pessoa, né? Então eu agradeço muito. Então, primeiro passo, pessoal, é aguardar o edital da CAPES, o edital chamado PDSE. Em outras palavras, Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior. Esse edital, pessoal, abre pelo menos 2 vezes no ano, né, em cada semestre. Quando esse edital abre, cada universidade brasileira também abre o seu próprio edital, conhecido como seleção interna. Você pode ver aqui no lado direito. Basicamente, esse edital informa cada programa de pós-graduação a abrir o seu próprio edital também para selecionar os estudantes que têm pretensão em ganhar uma vaga aí do programa de doutorado sanduíche no exterior, né, por esse edital da CAPES. Então, como eu faço parte aqui do programa de pós-graduação em física, apareceu no noticiário lá que estava aberto, né, o edital do programa de doutorado sanduíche no exterior da CAPES, e eu cliquei no link aqui e pude visualizar o edital de seleção dos estudantes, né, no programa aqui de física, né, uma vez que cada programa também vai ter seu edital informando as regras, as datas e etc. Uma coisa que eu prestei atenção, que cada programa vai ter uma quantidade de vagas específica para os estudantes, mas isso vai depender da nota que a CAPES avalia cada programa, né? A CAPES ela avalia cada programa conforme a infraestrutura, o número de estudantes que já se formaram, ganharam titulação, conseguiram emprego, as titulações dos professores que compõem o programa de pós-graduação, número de artigo, etc. São vários fatores. Mas os programas de pós-graduação no Brasil são avaliados da nota 3 até 7, sendo que 7 é a nota máxima. Então, programas de pós-graduação que tem nota máxima, normalmente tende a ter 2 ou 3 vagas dessa bolsa, né, de doutorado sanduíche. E programas que têm notas mais baixas tende a ter somente uma vaga, né? E tem programas que às vezes não tem nenhum. Mas às vezes o que acontece é que quando um programa tem vaga e nenhum estudante se interessa, essa vaga é remanejada para um programa que um aluno se interessou e se inscreveu e não pôde, e esse programa não tinha vaga, né? Então tem essa questão também de remanejamento, tá? Então tudo é possível. Eu anotei aqui o 4º requisito, né, para você ser bolsista. Você tem que obedecer esses requisitos, né? Que é ser brasileiro, não ser doutor, ter cursado no mínimo 1 ano de doutorado, né? Ou ter qualificado, né? Porque para quem não sabe, o doutorado é 4 anos. Mas a qualificação, né, acontece ali na metade do doutorado, né? Você tem que mostrar para os professores o que você já produziu e o que você pretende produzir, né? Para continuar o doutorado, né, na metade ali, digamos, do doutorado, né? Se o doutorado é 4 anos, então você se qualifica em 2 anos, né, digamos assim. Mas isso não é regra, né? Normalmente isso acontece majoritariamente, mas não é regra. Então,
Outro requisito é ter a declaração de reconhecimento de fluência linguística, né? Tanto assinado pelo seu orientador brasileiro como também do orientador estrangeiro, né? Então, para quem vai para um país como do Canadá, Estados Unidos, é necessário mostrar que tenha um mínimo aí de habilidades no inglês, né? Ou então para quem for para outros países aí que tem outros idiomas, né? Por exemplo, a Espanha, espanhol, você tem que de alguma maneira mostrar que tem um mínimo de habilidades, né? Então, seu professor no país aqui no Brasil tem que ter esse conhecimento, e o professor estrangeiro também, né? Eles vão ter que te avaliar de alguma forma. E também um outro requisito aqui é não terminar o doutorado no período de estágio, né? No exterior. Porque eu interpreto dessa seguinte maneira: a CAPES tem medo do estudante terminar o doutorado no exterior e o estudante não querer mais voltar para o Brasil, né? E aí entra a questão de política de imigração, né? Eu interpreto dessa maneira. Então eu coloquei aqui o quinto passo, pessoal, é a documentação que é solicitada pela seleção interna de cada programa. Porque assim, cada programa de pós-graduação vai ter seu próprio edital, e lá nesse edital vai ter as regras de como selecionar os estudantes para respectivas vagas, né? Se tiver uma vaga, então, por exemplo, se candidatar 5 estudantes, então vai ter que ter uma peneira, né? Vai ter que ter uma espécie de como classificar um estudante para essa uma vaga, né? Colocar ali uma espécie de pódio. Então você tem que produzir esses documentos aqui tudinho no que tange aqui a seleção interna, né? No programa de pós-graduação. O primeiro documento é o plano de pesquisa, né? Ou então projeto de pesquisa. Aí você tem que produzir tudo isso aqui, ó. Capa, introdução, justificativa, objetivos, cronograma de atividade no exterior, justificativa porque você escolheu aquela instituição superior estrangeira, porque que escolheu aquele orientador estrangeiro, qual é a contribuição, né, do projeto na perspectiva de estudo, ensino, formação e aprendizagem, e também colocar as referências bibliográficas, né? Só um minuto aqui, beber água. Desculpa. Então, o próximo documento é formulário de inscrição, né? Cada programa de pós-graduação vai ter lá seu modelo, então você tem de procurar esse formulário para se inscrever. Histórico de notas, declaração de fluência do orientador, tanto brasileiro como do exterior, é o que eu tinha falado anteriormente, né? Você tem que mostrar essas habilidades linguísticas, tanto para o professor brasileiro como para o professor do exterior, e eles vão tentar emitir alguma declaração mostrando que você tem habilidade mínima para entender o idioma local, né, e se comunicar. Declaração de ciência em concordância, né, para não acúmulo de bolsa, porque o que acontece? Quando você está no doutorado, você ganha uma bolsa de doutorado, né, normalmente. É uma questão bem complicada, às vezes as pessoas ganham, outros não, né, é um pouco chato falar essas coisas. Mas alunos que têm bolsa de doutorado, que pretende no futuro ganhar uma bolsa de estudo no exterior, não pode ficar recebendo as duas bolsas simultaneamente, né? Então é comum você deixar um documento informando que quando você começar a ganhar a bolsa de estudo no exterior, essa outra bolsa de doutorado que você tem aqui no Brasil, você vai ficar suspensa no período que você estiver ganhando a bolsa de estudo no exterior, ok? Então você vai ter que informar o seu programa de pós-graduação que não quer estar recebendo as duas bolsas simultaneamente, que vai suspender um e tal. Tudo isso você resolve no seu programa de pós-graduação. O outro documento é ter o currículo do orientador exterior. Você solicita para ele. O outro seria o currículo Lattes do estudante, né? A anuência do orientador sobre a atividade remunerada para quem trabalha, né? Porque se você vai ganhar uma bolsa de estudo no exterior, obviamente você não vai estar trabalhando, né? Então você não pode estar recebendo dinheiro, né, desses órgãos, e porque você já está recebendo um suporte financeiro para você se dedicar somente em pesquisa, né? Então atividade remunerada, você tem que informar que não vai estar trabalhando,
durante o período aí de estudo no exterior. E nem está recebendo. A carta do orientador no exterior, aprovando seu estudo no exterior ao longo do período X, né? Nesse edital da CAPES, o tempo que a CAPES disponibiliza auxílio financeiro é no máximo 6 meses. Mas deixa claro que o estudante pode passar até 2 anos no exterior, desde que ele tire dinheiro para se manter, né, no seu próprio bolso, que é algo complicado, né? Entramos aqui no consenso que estudante não trabalha, não tem dinheiro, né? Então, normalmente o estudante passa no máximo aí 6 meses mesmo, que é o tempo que a CAPES fornece auxílio, né, financeiro. Desconheço pessoas que passam mais tempo, né? A não ser se ganham um dinheiro de outro edital e tal, enfim. Então o plano de pesquisa vai ter essa estrutura aqui, uma capa, né? Introdução e justificativa, objetivos, tanto geral como específico, metodologia, cronograma de atividade no exterior, contribuição de plano de estudo para a promoção do ensino, formação e aprendizagem, referências bibliográficas, né? Sobre essa questão de cronograma de atividade no exterior, você, lá no edital da CAPES, o edital geral, vai ter o período, né, o mês que você vai estar no exterior e o mês que você vai ter que voltar, né? Então você se baseia por ali. Então o formulário de inscrição, cada programa de pós-graduação vai ter o seu modelo, você procure e depois preencha. Veja que algumas informações acabam sendo repetitivas, mas você tem que colocar por questão de protocolo. O histórico de nota você emite no seu próprio sistema da universidade, né? Eu retirei aqui meu coeficiente de rendimento e notas, porque são informações minhas, né? CPF, RG são informações minhas, então eu não tenho o porquê estar mostrando aqui para ninguém. Declaração de influência, o orientador brasileiro. Então, seu professor, uma vez que notar que você tem habilidades mínimas de comunicação, né? O que é comunicar? É você falar e a pessoa do outro lado entender, e a pessoa do outro lado falar e você também entender, né? Então, se isso acontece, ocorreu a comunicação. Não importa se você falou errado e a pessoa te entendeu a mensagem, isso é comunicar, não importa se está errado, né? Então, isso tem que acontecer. Para acontecer aqui a declaração mínima, você tem que saber se comunicar, né? Mesmo que seja certo ou errado, não importa. Eu penso dessa maneira, né? A declaração de influência do orientador exterior, no meu caso, a gente fez uma entrevista, né? A gente marcou uma data e foi feita a entrevista via Zoom. Aqui está o documento com a assinatura dele no final, deixando bem claro que foi feita a entrevista. E basicamente o relato da minha entrevista foi bem rápido, não durou 6 minutos. Ele iniciou no Zoom falando o propósito de se reunir comigo ali no Zoom. Perguntou meu nome, o que estou trabalhando em termos de pesquisa no Brasil e quanto tempo eu já fazia o doutorado, qual o ano eu terminaria, né? No final ele deixou claro que houve interação, comunicou, houve comunicação, que era o propósito, desejou sucesso na aplicação da Bolsa de Estudo Brasileira e que estaria me aguardando nos Estados Unidos, e mandou um abraço para o meu professor brasileiro, que é o professor Eduardo Costa de Irão. Então é o professor Dr. Vicente Manier. E aqui no lado direito sou eu, PhD Candidate Matheus Rigner, estudante de doutorado. Então ele me mandou o currículo dele, normalmente o currículo dos americanos, no máximo 2 folhas e não tem foto, é uma coisa bem simples mesmo, mas com relevante informações. Aqui é o meu currículo do Lattes, eu tirei lá do Lattes.
Aqui a anuência do orientador sobre a atividade remunerada, porque na época eu estava trabalhando como professor temporário na Universidade Estadual do Maranhão. Então eu decidi sair dessa universidade para fazer esse intercâmbio, tanto intelectual como também linguístico, né? E cultural também, né? Então, na minha visão de perspectiva do mundo, eu acho, né, que o intercâmbio seria mais valia para mim no que tange continuar dando aula ali na universidade que eu estava vinculado, né? Então foi uma decisão pessoal minha, então eu fiz isso. A carta do orientador, ele deixa bem claro, né? Eu aprovo o plano de pesquisa do estudante de doutorado Matheus Silva Rego para ser desenvolvido no estágio de doutorado sanduíche durante agosto de 2024 até janeiro de 2025 na Universidade da Pensilvânia, sobre a minha supervisão. Então é bem simples mesmo, declaração. Tem aqui o timbre da universidade, é importante deixar o timbre, o próprio edital lá da CAPES deixa claro que tem que ter o timbre da universidade. Então é basicamente assim a estrutura, né? Feito isso, eu reuni todos os documentos e mandei para o e-mail do programa de pós-graduação que eu estou vinculado. É importante deixar claro que essa informação de enviar os documentos via e-mail estava escrito no próprio edital de seleção interna do meu programa de pós-graduação, né? Cada programa de pós-graduação vai ter suas regras e critérios, né? Não, isso aqui não é a regra geral, viu? E outra coisa, assim, no meu ponto de vista, é muito melhor você entregar os documentos impressos do que via e-mail, porque pode correr o risco desse e-mail não chegar com as informações e você acabar perdendo a oportunidade, uma vez que tudo tem prazo, tá? Então eu mandei, mas depois eu confirmei a chegada com a secretária do programa de pós-graduação, né? Eu mandei com antecedência, então ela me disse que recebeu, então estava tudo ok. Feito isso, durante lá o prazo, chegou o resultado da seleção interna, que é divulgado no site do próprio o site da própria universidade. E eu olhei, estava lá meu nome, Matheus Silva Rego, no programa de física, né? Eu já imaginava que eu iria ganhar essa bolsa, porque eu fui o único que me candidatei e era só uma vaga, então eu estava bem confiante. Mas lembrando que eu fiz todos os protocolos, né? Se faltasse um documento, poderia ser reprovado e possivelmente eu poderia perder a oportunidade, né? Então é bom sempre fazer as coisas certas, mesmo confiando que tem ali só uma vaga, só você que está se candidatando, mas é sempre bom checar todas as informações que está sendo enviado, todos os documentos, ok? E você olha aqui, no caso de engenharia de materiais, o programa de pós-graduação de engenharia de materiais na UFP tem nota 7. Então esses dois estudantes aqui, eles acabaram indo também para o exterior, porque programas que têm notas máximas tem de ter no máximo 3 bolsas, né? E no mínimo 2. Então isso é muito bacana. Após isso, no edital da CAPES, tem um período que você tem que entrar no site de inscrição da CAPES e preencher todas as informações que é solicitada lá. Nesse site você vai colocar seu CPF e você vai ter que procurar o edital do PDSE e preencher todas as informações que são solicitadas. Tem que preencher. Inicialmente, todos esses formulários têm uma bolinha vermelha com um X. À medida que você vai preenchendo tudinho, vai ficando verde com esse símbolo aí de OK. É importante não deixar para fazer essas coisas nas últimas horas, né, na última data, porque o site fica sobrecarregado, muitas pessoas também tentando fazer na última hora e acaba você perdendo a oportunidade, né, porque existe prazo para tudo. Então, se você perder o prazo de se inscrever aqui, já era.
Uma vez que você preencheu todas as informações da CAPES, fica nesse formato aqui, né, de finalizado, e aí você tem que aguardar sair o resultado da CAPES, né. Então, quando o resultado está próximo de sair, né, porque tem uma data para sair o resultado dos estudantes que foram contemplados com a bolsa de estudo no exterior, com antecedência no site você já pode verificar que sua candidatura foi deferida, né, então possivelmente você já ganhou a bolsa de estudo no exterior. E outra coisa que comprova isso é a chegada do e-mail com antecedência da CAPES informando que você ganhou a bolsa de estudo no exterior, né? Então, nesse e-mail também deixa claro que você tem que entrar numa plataforma chamada Linha Direta. Essa plataforma é uma espécie de Gmail da CAPES com você e você com a CAPES. Vou estar explicando isso mais adiante. Então tá aqui o documento, né, o PDF com a lista de todos os estudantes que foram contemplados com a vaga no doutorado de sanduíche e o número da proposta, né. E o meu nome estava também, né, mas é como eu volto a dizer, a CAPES já comunica que você foi aprovado com antecedência via e-mail e também no próprio site da candidatura da sua proposta, né, de pesquisa para estudar no exterior. A CAPES ela vai solicitar uma espécie de procuração. O que é isso? Quando você estiver no exterior, possivelmente, se acontecer algum problema no Brasil que precise da sua presença, alguma pessoa pode estar ali representando, desde que você tenha feito essa espécie de documento chamado procuração, né? No meu caso, eu coloquei como minha procuradora minha mãe. Ou seja, se no Brasil estiver precisando de minha presença para resolver alguma coisa lá, minha mãe vai estar no meu lugar, né, fazendo o meu papel. Então, inicialmente eu não sabia que tinha esse modelo aqui da CAPES, né, para um modelo bem simples. Eu fui no cartório e paguei uma procuração de 150 e poucos reais e assim, foi desnecessário, né? Porque esse modelo aqui a gente não paga nada e a CAPES aceita. Mas se você for também no cartório e quiser pagar, né? Também dá certo. Depois a CAPES envia via e-mail ou então pelo site da Linha Direta o termo de outorga, na verdade pelo site da Linha Direta, termo de outorga. Toda vez que chegar informações, que chegou um documento na Linha Direta, né, que é o site de comunicação da CAPES, e você é a CAPES, chega um e-mail no seu Hotmail, Gmail, enfim, informando que chegou mensagem lá. Aí você entra, né, você coloca lá seu CPF, se você não tiver senha, você vai ter que criar, e aí você vai ter acesso a esses documentos que a CAPES vai estar ali enviando. Então esse documento aqui é o contrato, né, da sua bolsa de estudo no exterior. Então aqui tem formando tudo, né, seu CPF, seu nome, enfim, as regras, o que você tem que fazer, né, cláusulas do contrato, né. Então tem formando tudo. E outro documento que chega é a carta de concessão. Essa carta de concessão informa todos os valores, né, o montante ali da sua bolsa de estudo durante os 6 meses, né. Então você vai ter 6 parcelas de $90 referente ao plano de saúde, né. Então o plano de saúde aqui nos Estados Unidos varia, né, de 300 a $800, depende do que esse plano cobre, né, plano de saúde. Então é importante procurar um plano que cubra. É importante procurar um plano que esteja próximo desse valor que a CAPES dá. Essa é a minha recomendação. Também a CAPES fornece 6 parcelas de $1.300, né? Porque essa vaga que eu ganhei aqui, eu informei que eu queria passar 6 meses. E também a CAPES
fornece $1.300 a mais referente à questão de adaptação, porque você está indo para outro país, então você não conhece assim restaurante, comida, essas coisas, então possivelmente o primeiro mês você vai ter maior gasto, né? Até mesmo para você se adaptar, chegar num local para conhecer. Então a CAPES ela fornece esse valor a mais. E também o dinheiro referente à viagem, né? Que é o deslocamento. Então fornece aqui uma parcela de $1.260, né? Todo esse dinheiro aí estão em dólares, mas aqui no Brasil você recebe em real. E no dia, em reais, né? E no dia você recebe um valor até mais, porque você sabe que o câmbio do real e do dólar está todo dia mudando. Então a CAPES ela envia um valor um pouco a mais para justamente avisando o estudante não perder o dinheiro, né? Se o estudante deixar para converter, né, na casa de câmbio daqui uns 3, 4 dias, né? Então a CAPES ela faz essa precaução também, né? E no site linha direta, você loga, coloca seu CPF e senha, aí você tem uma espécie lá de consultar e você entra nessa página aqui que é o local onde a CAPES vai estar enviando documento, mandando mensagem, né? Como se fosse um hotmail aí entre você e a CAPES. É importante deixar claro aí que se você tiver dúvida, você pode criar aqui em nova e escrever qualquer dúvida e enviar para a CAPES. E a CAPES vai estar ali respondendo, né, dentre 7 e 10 dias. Vai ter alguma pessoa representando a CAPES, vai dizer o nome lá e você vai estar comunicando com ele, né, por esses e-mails nessa plataforma aí que é chamada linha direta, né. Tudo que a CAPES lhe pedir você vai estar enviando por aí também. Também é possível ver no aplicativo de bolsista da CAPES que você já ganhou, né, a bolsa de doutorado sanduíche, aí fica aqui. E também vem dizendo o nome da universidade que você está indo, né? No meu caso é a Penn State, conhecida como Pennsylvania State University. E também tem aqui a bolsa de doutorado sanduíche, né? Mas é importante deixar claro que não pode acumular. Então, se sua bolsa de doutorado for da CAPES, quando você ganhar a bolsa de doutorado sanduíche, possivelmente essa daqui vai ficar suspensa automaticamente pelo próprio sistema da CAPES. Mas se sua bolsa de doutorado for da CNPq, ou FAPEMA, ou FAPESP, ou outro tipo de órgão de fomento, é importante deixar claro que não pode acumular, porque se acumular você vai ter que devolver o dinheiro depois. Ou pode até acabar perdendo a bolsa também, né? Por questão aí indisciplinar. Ok? Então, a CAPES ela envia o dinheiro, né? Pelo menos o plano de saúde, 2 meses de antecedência, né? Da sua bolsa de estudo, né? Os $1.300, 2 parcelas manda com antecedência, o plano de saúde também o dinheiro referente à viagem e o dinheiro referente à sua adaptação, né? Então todo esse dinheiro é enviado pelo menos com 2 meses de antecedência, próximo ali do mês da sua viagem. E aí você tem que organizar, né, toda essa questão de comprar a passagem aérea, de tirar o visto. Mas vamos adiante, eu vou explicar tudo aqui. Então, se você pretende ir para os Estados Unidos, você tem que ter o DS-19. Esse DS-19 é como se fosse uma matrícula na universidade que você está indo. Então, para você ter esse documento, você vai ter que precisar de alguém lá, algum funcionário de lá, para estar lhe ajudando a ter esse documento em mãos, né? Que é o DS-19. Então, vou dar uma lida aqui. Esse documento é muito importante para a emissão do visto americano no seu país, pois a universidade que você está indo tem que gerar esse documento, e para gerar esse documento você precisa estar matriculado na universidade estrangeira. A Penn State demanda um prazo de 120 dias, né, ou podendo até ser mais, para a emissão do DS-19 e para o início de solicitação do DS-19.
é preciso que alguma pessoa, funcionário da universidade, esteja lhe ajudando nessa etapa. No meu caso, foi solicitado um e-mail com a funcionária de lá. No caso aqui, essa funcionária é a secretária do meu professor. Então, ela pediu para eu fazer essas coisas aqui, ó. Fazer uma conta no site da Penn State, eu fiz. Também foi solicitado para eu enviar meu endereço do Brasil e possivelmente algum lugar que eu iria ficar nos Estados Unidos. A descrição e pesquisa, né? Penn State, tudo vai ser em inglês, né? O pessoal aqui nos Estados Unidos fala tudo em inglês, então você não pode escrever as coisas em português, tem que escrever em inglês que a galera entende inglês. Certificado de finanças, né? Aqui entrou uma questão um pouquinho chata, né? Porque eu pensei que aqui seria o fim do meu objetivo de estudo no exterior, porque o que acontece? A Penn State exige que o estudante tenha na sua conta bancária $2.200 mensalmente. Esse dinheiro não é para a Penn State, é mesmo só para o estudante se manter durante o mês, né? Então a CAPES ela só fornece $1.300 e ficou incompatível. E você pode fazer o que quiser, né? Solicitando mais dinheiro para a CAPES não vai dar. A CAPES no máximo só vai dar $1.300. Eu acho que a CAPES deveria aumentar essas parcelas aí de bolsa no estudo exterior. Já faz uns 11 anos que tem defasagem e a CAPES nunca aumentou na bolsa de estudo no exterior, né? Então já deveria aumentar, né? Então meu professor estrangeiro tomou conhecimento disso, eu não pedi, ele mesmo simplesmente quis me ajudar e completou minha bolsa, né? Então eu só consegui mesmo vir para cá, né, estudar aqui nos Estados Unidos por conta do meu professor estrangeiro que acreditou em mim, acredita na educação e por boa fé e livre boa vontade quis me ajudar. Então o currículo vitae é o meu, eu enviei também, e o PDF da primeira página lá com as informações do passaporte eu enviei também. Aqui, para você visualizar mais ou menos uma noção do DS-19, é um documento de 2 páginas aqui. A primeira página é a mais importante, a segunda é mais informativo mesmo. Então, é mais ou menos isso. No caso da emissão do DS-19, a funcionária ela me enviou 3 documentos para eu assinar, que é o convite de pesquisador da Penn State, é um convite sobre questão financeira e um contrato, né, de pesquisador visitante. Então eu li tudo e assinei tudo. Aí depois eu recebi um e-mail. Nesse e-mail tem um tutorial explicando como solicitar esse DS-19 nesse site aqui, a Start. Esse site aqui é um site da própria universidade aqui. Em outras universidades dos Estados Unidos, o procedimento é um pouco diferente. Às vezes nem pede. Mas o que eu pude perceber aqui é que quem vem para a Penn State, a Universidade Estadual aqui da Pensilvânia, ela vai sabendo todas as etapas, todos os passos do estudante internacional por meio desse site. Uma vez que esse site aqui tem vários formulários, e na medida que você vai preenchendo, você vai chegando mais próximo de ir para o exterior. Então, um dos formulários é a questão da proficiência em inglês. Então, essa tabela aqui mostra quais são as proficiências que a Penn State aceita, né? E tem também a proficiência do Duolingo, né? Que aqui não tem porque essa tabela está um pouco antiga. Mas a Duolingo também entra, né? Porque o Duolingo é um teste de proficiência que você pode fazer rápido. E aí, questão financeira é mais barato, né? Comparado aqui, por exemplo, com IELTS e o TOEFL e BT. No meu caso aqui, eu não tinha nenhuma dessas proficiências aqui, ó. E eu fiquei um pouquinho chateado porque esses testes de proficiência você tem que estudar muito gramática. Não é cobrado só a questão de listening e nem
o speak, né? Você tem que saber também gramática. Então, nesse momento aqui eu queria cancelar, né? Mas aí apareceu uma luz no fim do túnel, que é justamente uma entrevista de proficiência linguística da Penn State, né? E para você ser aprovado, você pode ser aprovado no mínimo na questão condicional do suporte, né? Suporte condicional. Então, no caso, eu paguei $85 para fazer essa entrevista linguística da Penn State via Zoom, né? Eu agendei com um entrevistador, ele faz parte do comitê linguístico, né? Esse entrevistador que fez essa entrevista comigo, ele era mestre na área da linguística, mas também tinha doutores, né, e tal. Eu não sabia, eu acabei escolhendo o mestre pela ocasião, né? Mas não importa. Se for mestre, doutor, especialista, o objetivo da entrevista é avaliar o seu conhecimento e habilidades linguísticas, que é o inglês. Então, os temas que caíram na minha entrevista foi a formação acadêmica, o objetivo ou plano de estudo da Penn State, a minha vida pessoal, né, questão de hobbies e familiar, e alguma questão simulando você passando uma certa dificuldade aqui nos Estados Unidos e que você precisa solucionar isso durante a entrevista, né? Isso é chamado de roleplay. Por exemplo, você pedindo um táxi, você não sabe falar muito bem inglês e você tentando pegar um táxi ali, então isso é uma certa dificuldade, né? Você dentro dos Estados Unidos. Ou então a mala perdida, roubada no aeroporto, ou então um voo cancelado nas últimas horas, desentendimento com o seu host family ou homemate, né? Então, essas coisas aí pode acabar sendo perguntado durante sua entrevista. Você tem que explicar na hora como solucionar, né? Então, o critério do resultado são 3: aprovado na condição ou reprovado, né? Essa entrevista ela só pode ser feita 3 vezes a cada 20 dias, e depois de 3 tentativas você só pode refazer depois de 1 ano. Então, você tem que se preparar bem, né? Porque só pode ter no máximo 3 tentativas a cada 20 dias, né? E no caso aqui do aprovado na condição, o estudante pesquisador ele precisa fazer um curso de inglês ofertado aqui pela Penn State, né? Na verdade não é um curso de inglês, é mais ou menos uma espécie de nivelamento, né? Que você se encontra com um professor aqui ou professora e ela vai sempre dando dicas para você ir melhorando suas habilidades, tanto de escrever, como falar, como ouvir. Mas não chega a ser mesmo um curso de inglês assim propriamente dito, né? É mais um curso assim de nivelamento, dando dicas rápidas e sem muito um curso assim bem formal, que você tem que seguir um livro, uma apostila, entendeu? Então eu recebi por e-mail a minha declaração de proficiência informando que eu fui aprovado nesse suporte condicional. Essa declaração levou 5 dias para chegar no meu e-mail, e também no próprio e-mail deixar claro que esse documento já estava anexado no site lá, Start, né? A Start da Penn State, porque no formulário lá de proficiência em inglês que solicita, né, a declaração, e eu fiquei muito feliz, né? Também eu estudei, né, eu marquei a data da entrevista e até a data da entrevista eu fiquei estudando algumas palavras, como falar, como pronunciar, e acabou dando tudo certo. Então, a vida mostra que se você se esforçar, você sempre vai colher resultados satisfatórios, né? Aqui no site da Start você tem diversos formulários, conforme você está vendo aqui. Na medida que você vai preenchendo, vai ficando aqui verde, né? Porque alguém lá da universidade vai observando, né? Vai vendo todas as informações que você vai colocando e vai aceitando. Então,
cada formulário que você vai preenchendo, vai chegando um novo e-mail para você e vai lhe guiando, né? E-mail com tutoriais. Faça isso, preencha aquele formulário, preencha aquilo. Só que eu volto a repetir, esse site aqui é da Universidade da Penn State. Já outras universidades talvez nem tenha isso, que é o caso da universidade que meu amigo foi para Miami. Ele nem precisou preencher site de formulário nem nada. Ele ganhou o DS-19 bem rápido, em 15 dias. E foi muito rápido o processo para ele ir para a universidade. Foi diferente do meu caso aqui, que tive que preencher esse site aqui, né? Mas no meu ponto de vista, né, na minha opinião, eu acho aqui mais organizado, porque na medida que você vai preencher esses formulários aqui, a universidade daqui vai tomando conhecimento que você está se aproximando de vir para cá, tá? Que cobra tudo, né? Inclusive até o itinerário de viagem, se você já comprou, se você já tirou o visto, cobra tudo. Então o DS-19 chegou e é claro que algumas informações aqui confidenciais eu retirei, porque são informações minhas, não interessa que está mostrando para os outros, mas algumas informações aqui mostram que eu sou pesquisador visitante, mostra o endereço do meu departamento, no caso de engenharia de ciência e mecânica, e o tipo de visto que eu pretendo solicitar é o J1. O visto J1 é um visto é um visto que indica que o estudante está recebendo bolsa de estudo do próprio governo do seu país ou do país estrangeiro, né? Já o F1 é um visto também de estudante, mas o estudante está arcando com todas as despesas, tá? Então aqui nos Estados Unidos eu pude perceber que tem estudantes que têm o visto F1 no seu passaporte, enquanto outros já têm J1, que é também visto de estudante, mas tem essa diferença. Um é pagando pela sua própria conta e outro já é pagando pela conta do governo, né? Seja governo local ou governo do exterior. Então aqui os outros 50% do DS-19. É importante você colocar a sua assinatura, colocar o local, né, que você assinou e colocar a data aqui no estilo americano, primeiro o mês, o dia e depois o ano. No DS-19, pessoal, quando chega, você já pode pagar a taxa SEV. O que é a taxa SEV? Todo estudante e toda pessoa que pretende fazer um intercâmbio, né, para cá, tem que pagar essa taxa aí, que é uma espécie de rastrear, né, os imigrantes aqui que estão vindo para os Estados Unidos, né? É como se fosse um imposto de pessoas que estão entrando em outro país por questão de imigração. Então eu paguei, né? Então nesse site solicita as informações que você vai retirar do DS-19. Você tem que preencher tudo aqui, submeter, e depois você paga, né? Vai aparecer lá um boleto, você paga, e depois que pagar, vai chegar, você pode imprimir o comprovante de pagamento, né? E também esse comprovante de pagamento automaticamente já vai para o seu e-mail. Feito isso, você tem que ir atrás do DS-160. Aí você tem que entrar nesse site aqui. Nesse site você tem que indicar qual é o consulado no seu país que você pretende obter o visto. No meu caso foi em Recife, né, porque é mais próximo do estado que eu moro, mas existe em outros lugares, existe no Rio de Janeiro, existe em São Paulo, existe em Porto Alegre e em Brasília. Então você pode estar escolhendo, né, qual é o consulado mais próximo aí do local que você mora. E você tem que anotar esse código aqui, porque esse site aqui, se você demorar 3 ou 4 minutos, né, acho que até 2, ele cai automaticamente por questão de segurança, e você tem que entrar de novo para continuar preenchendo as informações. Então esse link aqui fornece informações de como preencher esse site. Eu segui esse link aqui, peguei todas as informações de lá e consegui preencher todas as informações do DS-160. São muitas questões, muitos formulários aqui que são
cobrado aqui, então você tem que estar ciente que você vai estar respondendo muita coisa aqui. Feito isso, no final você obtém esse comprovante aqui de confirmação, e a foto aqui eles pedem para você colocar uma foto com fundo branco, né, mostrando seu rosto, estilo 4x3 aí, né, 3x4 na verdade, perdão. E eu, para tirar essa foto, eu peguei informações aqui desse site, né? Eu tirei com o meu iPhone 11, e essa foto aqui não é o que vai ficar no seu visto, né? A foto que vai ficar no seu visto você tem que tirar num estúdio, né? E numa câmera profissional, e enfim. Mas aqui é mesmo só para deixar organizado esse documento aqui, né? Feito isso, após você ter o documento de confirmação do DS-160, você pode ir no site de agendar a entrevista. Aí nesse site aqui, pessoal, se você nunca acessou, você tem que criar uma conta, e aí você coloca depois seu e-mail e senha da conta que você criou, e lá você vai preencher todas as informações sobre a respeito de marcar a entrevista, né? Você tem que pagar a taxa do visto. Então essa taxa do visto é $185, né? Que equivale aí uns R$1.000. Mas é importante que o dólar sempre vai estar aumentando ou diminuindo o seu valor, e também essa taxa aí pode estar sempre em transição. Então eu estou colocando aqui informações do processo que eu passei, tá? Então possivelmente essas datas aí elas são muito transitórias. E você tem que pagar, que é a taxa referente ao visto, né? Então veja que você já pagou uma taxa, que é a taxa do service, que é a questão de imposto de imigração, né? Eu defino dessa forma. E depois você tem que pagar a taxa do visto, né? Então, todas essas taxas aí o governo não lhe fornece essa grana. Você tem que tirar do seu próprio dinheiro, né? Então, você já vai... Se você pretende futuramente ganhar uma bolsa de estudo no exterior, você já tem que tomar ciência de ir economizando alguns valores para no futuro você ter. Então, depois que você agenda a entrevista, você pode imprimir, né, o comprovante de agendamento. Esse comprovante você tem aqui barra de endereço, que eu retirei aqui, deixei umas taxas brancas aqui porque são informações confidenciais minhas. E aqui indica o local, a data e o horário que você tem que ir lá em Recife, né? Você não pode chegar depois desse horário, 7h45, você tem que chegar com antecedência pelo menos, né, com 30 minutos de antecedência. Então, no dia da entrevista é importante você levar esses documentos aqui obrigatórios, que é o DS-19 assinado por você, né, com sua data e o local lá do dia que você assinou. A confirmação do DS-160, que é o site lá que você preencheu várias informações, né, do consulado americano. A confirmação do pagamento do SEV Free, né, que é a taxa de imigração, né, que eu defino dessa forma. A confirmação de pagamento do visto, que aqui nos Estados Unidos chama Visa, né? Visto nos Estados Unidos é chamado Visa. Confirmação de agendamento da entrevista, que é esse documento aqui. Passaporte válido, né? Todo passaporte tem um período de validade lá, né? Então eu vi que o meu tá válido, então eu usei ele. Se o seu passaporte não tiver válido, você tem que validar, né? Você vai ter que comprar de novo um passaporte, enfim. Uma foto 5x5, né? Você tem que levar uma foto. Esses outros documentos aqui, eles são facultativos. Mas eu sugiro que você leve tudinho, porque eles podem pedir durante a sua entrevista. E se você não entregar, isso pode comprometer o seu processo de visto. Se você não conseguir o visto, né, se o seu visto for reprovado,
E aí vai ser bem complicado, porque é gasto de dinheiro e também daqui que você consiga de novo remarcar uma nova data, né? Isso pode comprometer também o seu período de estudo no exterior, né? Porque tudo já é bem programado. Então é importante que as coisas estejam dando tudo bem, né? Conforme a linha do tempo. Então é importante você estar calmo, né? Você esteja calmo, responder o que for perguntado e sempre direto e objetivo, não explicar muita coisa, né? No dia da entrevista é bom chegar com 30 minutos de antecedência. Você pode levar um relógio, mas esse relógio não pode ser eletrônico, né? Tem que ser aqueles relógios um pouco antigos. Não levar documentos em pastas que seja opaca, né? De preferência seja pastas transparentes, né? É importante você levar mesmo só o documento e o relógiozinho de pulso que não seja eletrônico. E esteja calmo e responder só o que for perguntado mesmo. Se as perguntas forem em inglês, você responda em inglês e sempre atento no que for perguntado, né? Para que você não possa pedir para repetir. Então vou explicar aqui o relato da minha entrevista. Como eu falei, esse material aqui é baseado no processo que eu passei, que possa lhe ajudar se o seu processo for bem próximo do que foi o meu processo, né? Então eu cheguei em Recife, eu me hospedei no hotel Lodge English. A diária lá é R$ 194. Possa ser que esse valor esteja diferente, seja mais barato ou mais caro, enfim. Eu estou me baseando aqui na minha realidade, né? No meu processo. Fica 4 minutos caminhando até o consulado americano em Recife, muito perto mesmo. Você faz um formato de um L praticamente para chegar lá no consulado. Eu acordei 6h50 nesse dia. Aí eu tomei 7 horas o café da manhã. E 7h15 eu fui para minha entrevista, que estava agendado 7h45. Então, quando chegou lá, fica um bocado de pessoas na rua, né, com colete amarelo, com nome consulado americano e tal. E essas pessoas, elas vão te guiar, né? Fica naquela fila ali e tal. E foi isso que aconteceu. Eu fui recepcionado por uma pessoa de colete amarelo. Ela pediu para eu ficar lá naquela fila. E essa fila, ela tinha direção para a entrada do consulado americano em Recife. E logo adiante, um rapaz que trabalha lá no consulado, né, também tem um crachá aí com o nome lá de consulado de Recife, e pediu para eu segurar lá o passaporte, o DS-19 e uma foto 5x5, porque isso obviamente seria perguntado durante a entrada do consulado, né, pelo portal lá. No portão fica um policial, né, e ele vai consultando, né, esses documentos que foram solicitados. E então, quando a gente entra no consulado, a gente passa por uma revisão de detectores de metais e tem uma esteira assim do lado que você tem que colocar a sua pasta de documento e tem que retirar o seu relógio, né, e colocar lá dentro da pasta e deixar o detector escanear tudo. Depois a moça lá vai coletar esses documentos que foram solicitados e vai pedir para você aguardar numa espécie de pátio que tem dentro do consulado. Nesse pátio tem várias cadeiras e tem uns alto-falantes no teto, né? E você, na medida que vai passando o tempo, vai sendo chamado as pessoas pelo nome, tá? Então, quando foi minha vez, eu fui para a sala que as pessoas estavam indo, e quando eu cheguei nessa sala, me solicitaram para eu coletar os 4 dedos direitos, 4 dedos esquerdos e os 2 polegares. Eu fiz isso. Depois eu fui para a fila da entrevista, né, nesse mesmo local, e aguardei ali ser minha vez numa fila. Então, a minha entrevista começou 8h50. Então, o atendente era um americano bem novinho, do meu tamanho, né, ele tem 1,76 m.
Então eu respondi bom dia, perdão, eu dei bom dia e eu, perdão, ele me deu bom dia e eu respondi. A primeira pergunta, sua primeira vez para os Estados Unidos? Eu falei que não. Ele perguntou, você foi para onde lá nos Estados Unidos? Eu falei Boston, Massachusetts. Ele perguntou qual foi o visto? Eu falei de turista. Aí ele perguntou o que eu fui fazer nos Estados Unidos. Eu falei que eu tinha feito um curso de inglês. Ele perguntou quanto tempo? Eu falei 3 meses. E ele perguntou, e agora, o que você pretende fazer lá? Falei, eu vou fazer um estágio de pesquisa na Penn State. Aí ele perguntou, você é formado? Eu falei que faço doutorado. Ele perguntou, em que? Eu falei, em física. E ele perguntou qual cidade você vai ficar. Eu falei, State College, na Pensilvânia. State College, pessoal, é uma cidade que fica no centro do estado da Pensilvânia. Fica 3 horas e 5 minutos de busão para Filadélfia, que é a capital da Pensilvânia. Depois ele começou a fazer pergunta em inglês. Do you speak English? Eu falei, yes, I little speak. What do you plan at Penn State? Qual é o seu plano no estado, na Penn State? Eu falei, my plan, I will go structurally formed by atoms of carbon with Professor Vincent Manier at Penn State. Falei que meu plano é ir estudar uma estrutura formada por átomos de carbono com o professor Vincent Manier na Penn State. Ele perguntou quanto tempo? Eu falei 6 meses. E ele perguntou, do you have family at USA? Eu falei, no, my family living here, Brasil. Você tem família nos Estados Unidos? Eu falei, não, minha família mora aqui no Brasil. Perguntou, quem está custeando seus estudos? Eu falei, a CAPES. Ele perguntou, o que é a CAPES? Eu falei, uma agência de fomento de estudo brasileiro. Aí ele perguntou, do you know your rights when you were in the United States? Você conhece os seus direitos quando estiver aqui nos Estados Unidos? Eu falei, sim. Yes, of course. Sim, claro. Aí ele perguntou, por favor, vou recolher suas digitais novamente. Eu falei, ok. E ele disse, seu visto foi aprovado. Boa viagem, Matheus, obrigado. Eu respondi, obrigado. Então eu fui embora ali às 9h20 do consulado. Fiquei muito feliz mesmo. Eu recebi no finalzinho esse papel, que de um lado dizia que meu visto foi aprovado, tudo em português, e do outro lado, né, no verso, tudo em inglês. E a entrevista eu fiz no dia 9 de julho, pela manhã, e o meu visto ficou pronto depois de 2 dias, né? Então foi muito rápido. Eu recebi um e-mail informando que o meu passaporte, né, iria ser enviado pelo correio para chegar na minha casa. Quando a gente faz lá o agendamento no site da entrevista, no final lá eles perguntam se a gente quer receber o passaporte no consulado ou mesmo no correio, né? Mas só que o visto leva um tempo, né, de até 10 dias, né? Então eu como não moro em Recife, eu resolvi mesmo receber por correio, uma vez que eu não sabia que meu passaporte ia ficar pronto. Meu passaporte não, perdão, meu visto iria ficar pronto depois de 2 dias, né? Então eu acho, né, que a melhor opção mesmo receber em correio é uma coisa rápida, né? Se você está escolhendo aí um consulado próximo da sua casa, é rápido, né? Então, eu fiz aqui umas informações a respeito dos gastos que eu tive para retirar o visto, né? Todo esse processo de visto. Esse dinheiro aí, a CAPES não manda. Então, existe lá no edital da CAPES que todo o processo referente à obtenção da documentação de imigração vai sair mesmo do seu próprio bolso. E conforme também prejuízo, né? Digamos que se o estudante não consiga aí o visto, então sai prejuízo. Então tudo isso está lá dentro também do edital da CAPES. Então se você pretende no futuro ganhar uma bolsa de estudo no exterior, é importante ir juntando dinheiro aí, porque
questão de documentação de imigração não é barato. Uma vez que você tem o visto de estudante no seu passaporte, você já pode comprar as passagens aéreas. No meu caso, o meu plano de estudo indicava que eu iria começar em agosto. Então eu terminei de preencher os formulários lá do site iStart, que é o site aqui da Penn State. E o último formulário lá é a questão do plano de saúde, que é obrigatório para toda pessoa que for entrar aqui nos Estados Unidos, né? Então eu fui atrás de comprar o meu plano de saúde. Então no próprio formulário lá do site da iStart, eles cobraram também o itinerário de viagem. Então eu mandei, né, sobre a questão de passagem aérea. Eu comprei nessa agência de viagem em Teresina. Eu recomendo, né, para quem mora em Teresina, no Piauí, ou então na cidade próxima. É uma agência de viagem bem segura, transparente, e eu me senti muito acolhido pela maneira que eles me trataram e pela confiança. Então, não existe assim um voo direto, né, do Brasil para a cidade que eu estou aqui nos Estados Unidos. Então eu tive que fazer escalas e é uma viagem bastante cansativa, mas você tem que se preparar para tudo isso. Então, sobre a questão do plano de saúde, o primeiro plano de saúde eu comprei esse daí, o J1 Exchange Plan. Eu comprei no site da ISA. Eu já tinha entrado em contato com a universidade aqui, com a Penn State, perguntando se esse plano de saúde eles aceitam, porque se você comprar as coisas com antecedência e deixar para perguntar depois, e se a universidade não aceitar, aí você só gastou dinheiro. Então é sempre ter essa visão, primeiro perguntar as coisas. Então eu comprei o plano de saúde. Esse plano de saúde você coloca os meses, né, que você vai passar aqui nos Estados Unidos. A minha bolsa mesmo de estudo aqui é 6 meses, mas eu paguei um plano por 7 meses, porque no meu DS-19 lá tem 7 meses, né? Então, para não ter nenhum conflito, eu cobri mais um mês, perdão. Só que teve um probleminha. A universidade aqui aceitou esse plano de saúde aqui, o J1 Exchange Plan, mas a CAPES não aceitou, porque faltou 2 itens obrigatórios que tinha lá no meu termo de outorga, né, no meu contrato que eu assinei, e eu não tinha prestado atenção, que é a questão de, nesse plano de saúde, tinha que ter o item de acompanhante de cabeceira e também o translado de algum parente, caso o estudante chegue a falecer aqui no exterior, né. Então, esses 2 itens aqui é obrigatório ter no plano de saúde que a CAPES exige. E nesse plano que eu comprei aqui não tinha. Então eu tive que comprar esses 2 itens aqui. E aí eu tive que fazer um outro plano de saúde que incluindo esses 2 itens, né? Aí eu paguei $208 a mais, né? Então ao total saiu 840 e poucos dólares, né? Com plano de saúde, né? Sendo que a CAPES só envia 500 e poucos dólares, né? Só que uma parte do dinheiro eu tirei lá da parte que eles mandam referente à sua adaptação no primeiro mês, né? Então é isso. Então, só questão de plano de saúde, é importante você mandar mensagem para a universidade que você está indo, para ver se a universidade aceita ou não. Porque assim, a universidade tem seu próprio plano de saúde, né? Só que o plano de saúde da universidade é caro. Não é tão barato assim não. Por exemplo, um plano de saúde desse aqui, se for R$3.000, um plano de saúde da universidade em termos ali de 11 a 15 mil reais, né? Só que o plano de saúde da universidade é muito, muito, muito melhor. Cobre muita coisa, né? Então tem essa questão da curva de oferta e também da curva de qualidade. Mas para você que está indo na modalidade de estudante, você sempre tem que procurar um plano de saúde
que esteja na média ali que a CAPES esteja pagando, né, que é em torno aí de $550. Então, quando você chega no solo americano, né, no caso eu cheguei em Chicago, você, no aeroporto você vai fazer a imigração, né? Porque a imigração ela acontece de duas formas. A primeira forma é o visto, que você solicita no seu próprio país natal. E o outro processo, né, para completar os outros 50% de imigração é você entrando no país do exterior, né? No caso aqui, você vai ser recepcionado por um policial, eles vão fazer algumas perguntas básicas, né? E vai pedir o passaporte, o visto, no meu caso que sou estudante do DS-19. Então ele fez essa seguinte pergunta: qual é o seu propósito aqui nos Estados Unidos? Então eu falei que sou estudante de doutorado em Física no Brasil e vim fazer uma pesquisa na Penn State, né? Veja que as minhas respostas são sempre assim, direto. Eu não estico tanto, não dou muita informação, né? Apesar que essa última resposta aí eu dei muita informação, né? Mas eu quis dizer que como eu iria fazer uma pesquisa na Penn State, eu já deixei logo claro que eu também sou estudante de doutorado em Física, para que ele não me faça uma outra pergunta, né? Também tive essa linha de raciocínio na hora. Então, o oficial, ele perguntou. Na verdade, ele fez um comentário, né? Ele falou assim: física, isso é muito difícil. Ele falou, pode seguir, né? Então eu segui. Então, assim, a minha imigração nos Estados Unidos foi bem tranquila. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, a pessoa que me ajudou na documentação do DS-19 me pediu alguns documentos para eu informar que o departamento que eu cheguei de fato nos Estados Unidos, né? Porque você tem que informar para a universidade que você está aqui e que você vai continuar a sua proposta do período de estudo, né? Você tem que informar. Então eu juntei os documentos que ela me solicitou, no caso DS-19, esse documento aqui chamado I-94, esse documento aqui, você pode obter ele no site aqui americano, e ele é basicamente um relatório da sua chegada nos Estados Unidos aqui, né? Veja que aqui no processo de imigração tem um computador que o policial ele vai fornecer informações aqui de data e horário da sua entrada nos Estados Unidos. Então esse documento aqui informa a sua chegada nos Estados Unidos em solo americano. E o seu visto, né? Então eu juntei todos esses documentos e enviei para secretária do programa aqui que eu faço parte, né, que estou vinculado. Além disso, você tem que provar para a CAPES a sua chegada no exterior, que é por meio do site da linha direta. Então você tem que colocar esses documentos aqui. Possa ser que no futuro entre mais documentos, mas eu estou passando informações aqui em relação ao meu processo. Então, plano de saúde eu coloquei, passaporte e visto, eu coloquei aqui meu passaporte e mais o visto. O itinerário de viagem está aqui, e também os tickets de passagem, né, que são os cartões aqui de embarque, né. Esse cartão de embarque aqui é de Teresina, São Paulo, de São Paulo a Chicago e de Chicago a State College. Então, com esses documentos aqui, eu consegui provar que eu estou nos Estados Unidos. A CAPES aceitou, ela mandou um e-mail informando que foi com sucesso a questão de provar a minha chegada no exterior. E com isso, você informando isso para a CAPES ela libera, né, futuramente as outras parcelas referente à sua bolsa de estudo no exterior, né? Porque a CAPES ela não paga tudo numa lapada. Ela paga um valor, que é questão de plano de saúde, os 2 primeiros meses aqui no país exterior, e questão da viagem e isso, né? Então os outros valores futuros você só vai receber se você provar que está aqui no exterior, por meio dessa documentação. Então
Estou muito feliz de ter conseguido alcançar essa vitória de estudar no exterior, principalmente na Penn State, que é uma universidade pública aqui nos Estados Unidos. É uma das universidades públicas bem grande aqui nos Estados Unidos, né? Tem mais de 100 mil estudantes, tem tudo, tem quadra, tem campo de futebol, tem estádio de beisebol, quadra de tênis, tem tudo, tem estádios para receber cantores, futebol americano, tem tudo. Uma universidade muito bem projetada, muito bem feita, né? E tem aqui uma foto minha em um do setor aqui bem turístico da universidade, né? Quase todas as pessoas vêm para cá tirar uma foto nesse prédio aqui, que é o prédio do setor administrativo da universidade. Apesar que o campus da universidade é bem grande, né? Você tem que estar pegando ônibus para estar se deslocando. E então não se resume só nesse prédio aqui, que é o setor administrativo. Então eu fiz esse material aqui mais como uma promessa mesmo. Se eu ganhasse uma bolsa de estudo no exterior, eu iria produzir um material mais completo aqui para deixar aqui registrado aí, para ajudar futuramente pessoas que têm esse mesmo propósito e objetivo, né? Então, de já é isso, eu agradeço a atenção e boa sorte aí, se você realmente pretende um dia estudar no exterior.